Ano da renovação. Para ter a vida transformada, é necessário ter a sua mente renovada em Cristo. Ele tem poder para transformar sua vida. Melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Glória a Deus, maravilha. O mais doce amor liberta o meu ser E a vergonha desfaz. Oh, aleluia. tua presença. Glória a Deus, maravilha. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar-me. Encher este lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus, está aí, amados ouvintes, uma canção maravilhosa na voz aqui, aleluia, do cantor Paulo César Baruque, Santo Espírito, amém? Quero com muita alegria saudar os irmãos que estão chegando e participando conosco na tarde de hoje, por meio aí das redes sociais e também aqui no WhatsApp, mandando a sua mensagem. Quero neste momento cumprimentar a irmã Dária, glórias a Deus, que está na sintonia na tarde de hoje, a sua família. Vamos aí ouvir o áudio da irmã Dária na tarde de hoje e já já voltamos aí para fazer a leitura e um momento de oração. Saudando aqui também a irmã Neuza Lima no Facebook, também a irmã Fabiana, paz do Senhor, boa tarde. Fala, você quer falar? Você quer pedir o que pra ele? Falei, eu quero ouvir a música. Fala, além do Rio Azul, né? Glória a Deus, que maravilha, tá aí o filhão abençoado, né, da irmã Dária, essa criança linda que está aí todo dia ouvindo a programação, compartilhando vida. Um abraço aí para essa bênção também aí para toda a família, o esposo da nossa irmã Dária, o seu filho. Que Deus continue abençoando de uma maneira especial as vossas vidas, em nome de Jesus, amém? Amados irmãos, vamos ouvir aqui a leitura da palavra de Deus. E hoje nós estamos no livro do Gênesis, capítulo de número 11. Chegamos aí no livro da origem, capítulo 11 desse livro, e nós vamos estar lendo aqui a palavra de Deus na tarde de hoje, amém? Glórias a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 1 a seguir. Nós vamos ler até o versículo de número 9. Gênesis, capítulo 11, do 1 ao 9. Aleluia. Nós vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem,
e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Disseram aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De sorte, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Amém. Essa é a leitura de hoje, né? A palavra de Deus nesta tarde. Glórias a Deus, no dia 11, né, da nossa jornada bíblica aqui nesse momento. Queridos ouvintes, queridos irmãos que estão conosco aqui nesta sintonia, glória a Jesus, participando desta bênção, né, dessa programação. Nós chegamos aqui num capítulo muito especial e daqui a pouquinho nós vamos estar refletindo aqui nesse tema. Dentro desse capítulo, dentro desses versículos, há um fato que acontece aqui, e esse fato, esse fator que acontece é um projeto de rebelião contra o que Deus determinou, contra a palavra de Deus. E com base nisso eu faço a seguinte pergunta, e você que está participando pode responder com as suas palavras referente a essa pergunta, por meio aí do WhatsApp, e aqui também você que está no Facebook pode estar respondendo. A pergunta é: no passado aqui, nessa ocasião, essa construção, essa torre tinha a ver com uma rebelião aberta contra o que Deus falou, contra a palavra de Deus. E nós vamos observar isso daqui a pouquinho aqui à luz das Escrituras. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Ainda hoje, nos dias de hoje, existem rebeliões contra a palavra de Deus? Rebeliões abertas contra aquilo que Deus estabeleceu? E se há, responda com suas palavras, cite com as suas palavras algumas atitudes humanas ou projetos dos homens contra a palavra de Deus. Cite alguns desses projetos e atitudes para que nós possamos refletir aqui na tarde de hoje. Você entendeu a pergunta? Naqueles dias, essa torre construída era uma rebelião aberta contra a palavra de Deus. E nós vamos descobrir daqui a pouco, observando a palavra de Deus. Mas a pergunta é: ainda há nos dias de hoje rebelião aberta, né, por meio de projetos que homens, que pessoas se juntam para
construir ou edificar, que é uma rebelião contra a palavra de Deus, a pergunta é essa, e você responda com suas palavras. Pode mandar aí a sua resposta por meio do WhatsApp e também aqui no Facebook, aqui na live que nós estamos, e nós vamos daqui a pouquinho meditar em uma porção da palavra de Deus. Amém? Eu quero orar também por aqueles que necessitam das orações, vamos interceder pela vida aí da família, a família da irmã Dária. Amém? Nós vamos interceder pelas pessoas que necessitam das orações, alguns que se encontram enfermos. E quem deseja também mandar o seu pedido de oração, você pode mandar agora por meio aí do WhatsApp 199-8310-1019. 199-8310-1019. Glórias a Deus. Nós vamos estar intercedendo pela tua vida na tarde de hoje. Estamos apresentando o programa Compartilhando Vida com o pastor Isaac Preto e equipe. Glória a Deus. Vamos falar com Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer neste momento pela vida, pelo fôlego de vida, pelo teu amor e cuidado do Senhor para conosco. Eu te agradeço. Apresento em tuas mãos nesta tarde a minha vida, a vida dos ouvintes, nesta tarde de programação. Peço que o Senhor, pelo teu Espírito, continue agindo, continue movendo, falando em cada coração, revelando a tua vontade, revelando o teu propósito, e que mais uma vez, aleluia, Cristo seja glorificado, seja celebrado na tarde de hoje, e que o teu Espírito Santo, por meio da palavra, venha operar, trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo cura e transformação de vidas na tarde de hoje. Enquanto ministramos, enquanto estamos participando dessa tarde de programação, oramos para que as suas mãos se estendam para libertar pessoas que estão enfermas, curar de toda enfermidade. Visita a casa da irmã Dária, seu filho, seu esposo, toda essa família, trazendo cura, trazendo restauração, livrando de toda dor, de toda enfermidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós também intercedemos pela vida ali da irmã Sarleia, a sua irmã. Visita com o teu poder, cura, liberta da enfermidade, que possa, Senhor, também nascer de novo, aleluia, entregar a vida para o Senhor e viver em Cristo uma nova história. Oramos para cada ouvinte na tarde de hoje, pedimos que o teu poder venha lhes alcançar, Senhor, e haja uma transformação e uma cura em o nome de Jesus Cristo, e amém, e graças a Deus, nós te agradecemos, Jesus, amém. Glórias a Deus. Queridos irmãos, você que está agora ligadinho conosco, vai estar ouvindo na voz aí do conjunto Voz da Verdade, o hino Além do Rio Azul, amém? Pedido aí pelo filho da nossa irmã Dária, eu preciso guardar o nome dele, manda para ele aí, meu irmão, o nome dessa criança abençoada para nós, amém? Mas vamos atender o seu pedido, Voz da Verdade, Além do Rio Azul. Tudo é vida, ali tudo
tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu nome, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas Jamais se fecharão. a cidade é de ouro puro. Aleluia! De jaspe é seu além do rio azul. Oh, glória, aleluia! Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Oh, glória, aleluia! Glória a Deus! Está aí, amados e queridos irmãos, ouvintes na tarde de hoje, na voz do conjunto Voz da Verdade, além do Rio Azul, bem pedido aí pelo querido filho da irmã Dária, né? Deus abençoe a vida dele. Olha ele falando o nome dele aí, né? Vamos ver aqui. Glória a Deus. Nome? Como? Nome. Manuel. Maravilha! Está aí ligadinho conosco o Manuel, né? Filho da irmã Dária, participando aqui também nesta tarde. Um abração, meu querido. Deus abençoe. Quero também, com muita alegria, saudar os demais irmãos que estão chegando, muita gente abençoada e alguns respondendo já a pergunta aí, amém? Maricelma, irmã Maricelma, irmã Selma, Deus abençoe, irmão Cláudio também na sintonia nessa tarde, irmã Josiane Brito, paz do Senhor, irmã Fabiana já respondeu aí a pergunta também, irmã Josiane Brito, amém? Irmã Maria Oliveira, um abraço aí para a irmã Maria, pastor José, toda a família abençoada, cumprimentando minha mamãe, missionária Tereza, minha esposa, pastora Silmara, aqui na sintonia na tarde de hoje. Tem mais pessoas chegando, vai deixando aí o seu nome, informando da cidade, o bairro, o estado que você está falando, está participando conosco, quem está aqui através do Facebook. Quem está lá na rádio Eloí 87.5, mande para cá agora a sua mensagem também, fala aí que você está ligado para a gente saber o seu nome, o lugar que você está, amém?
Queridos, vamos ouvir mais um hino nessa tarde, pedido pela irmã Adriana. Alô, irmã Adriana, alô, Genivalda, paz do Senhor, boa tarde para vocês. Guilherme, né, toda a equipe abençoada de trabalho aí, que está junto com o irmão Genivaldo e a irmã Adriana. Boa tarde para vocês, que o Senhor Jesus continue nessa tarde falando aos nossos corações. Nós vamos ouvir esse hino e já voltamos para entrarmos no assunto da mensagem de hoje. E foi feito aí uma pergunta nessa tarde, e a pergunta foi, ainda hoje há rebelião contra a palavra de Deus? É uma pergunta que a gente está fazendo aqui. É claro que você sabe que há, mas quanto à sua resposta, justifique essa resposta, cite aí algumas das rebeliões que há hoje aberta, né, contra a palavra de Deus. E é importante, né, a sua resposta, a sua participação aqui nessa tarde de programação. Porque Gênesis capítulo 11, nós temos aqui uma rebelião aberta contra a palavra de Deus e um projeto sendo construído para desobedecer a palavra de Deus. E aí eu quero convidar você para refletir nessa tarde comigo, mas cite rebeliões nos dias de hoje contra o que Deus estabelece, contra a palavra de Deus, para que a gente participe junto aqui dessa tarde abençoada de programação. Mas enquanto isso, vamos ouvir Romanos 12, a grande jornada, o hino pedido aí pela nossa irmã Adriana na tarde de hoje. Deixou que o inimigo Deus abençoe, irmão Cláudio, que está aí na sintonia também nesta tarde.
Glória a Deus, está aí, ouvintes, na tarde de hoje, né? Esta mensagem com base no livro de Romanos capítulo 12 é uma verdadeira oração para que não venhamos olhar com os olhos do mundo, do sistema que rege o mundo, mas, aleluia, porque quem tem a mente renovada por Deus olha com os olhos de Deus, com o olhar da palavra de Deus, e não com o olhar do sistema que rege este mundo em que nós estamos a viver. Amém? Amados irmãos, nós vamos para a palavra de Deus, para um momento importante aqui de reflexão bíblica. Na tarde de hoje, estamos dentro da nossa jornada bíblica no livro de Romanos, capítulo de número 12. Hoje, Romanos, capítulo de número 12. Aleluia. Perdão, capítulo 11. Glória a Deus. Lendo aqui sobre a edificação da Torre de Babel. E hoje destacando um projeto de rebelião contra a palavra de Deus que estava sendo aqui executado, desenvolvido. Glórias a Deus. Eu quero ler mais uma vez o versículo 9, capítulo 11, versículo 9, amém? Aqui da jornada bíblica, da leitura bíblica de hoje. Gênesis, capítulo 11, versículo 9. Estamos apresentando o programa Compartilhando Vida com o pastor Isaac Brito e equipe. Momento da Palavra Amiga com o pastor Isaac Brito. Maravilha! Vamos ler versículo 9 de Gênesis, capítulo 11. A palavra de Deus diz assim: chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Amém. Esta é a leitura aqui na tarde de hoje. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos e celebramos ao Senhor pela tua palavra que o Senhor tem nos dado nessa tarde. Te glorificamos, te agradecemos, porque o Senhor, por meio da tua palavra, tem nos dado luz, porque lâmpada para os meus pés, para os nossos pés, é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Precisamos de ti, precisamos do teu Espírito, para que possamos entender a tua palavra, a tua vontade, e para que cada um que está na sintonia venha entender e compreender que a tua palavra vem para iluminar o caminho e para o nosso bem, não é para o nosso mal, mas é para o bem do homem, porque em te obedecer, aleluia, está recompensas, está a bênção, porque a obediência ao Senhor produz e gera bênção e não maldição sobre a vida do homem. Por isso eu oro para que o entendimento de cada pessoa seja aberto, seja nessa tarde iluminado por meio da tua palavra e que o teu Espírito Santo venha nessa tarde convencer vidas, promover transformação, libertação, que somente o Senhor pode fazer, e que mais uma vez o teu nome seja glorificado e vidas venham conhecer e prosseguir em te conhecer na tarde de hoje. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Queridos ouvintes, queridos irmãos, eu vou estar lendo aqui a resposta de alguns irmãos e irmãs que participam conosco e que respondeu a pergunta feita, nesta tarde. E a sua resposta é muito importante, a sua participação aqui na programação Compartilhando Vida. Dentre as pessoas que responderam algo aí, está a irmã Fabiana Santos, que respondeu a pergunta feita da seguinte maneira. Eu quero, antes aqui de ler a resposta da nossa irmã, repetir a pergunta. Glórias a Deus. A pergunta. No capítulo 11 de Gênesis, do 1 ao 9,
temos aqui a realidade de uma rebelião, um projeto de rebelião contra Deus, contra a palavra de Deus, contra o que o Senhor estabeleceu. É um projeto sendo trabalhado e edificado de rebelião contra a palavra de Deus. E a pergunta foi, hoje, né, porque esse fato aconteceu há mais de 2.000 anos atrás, bem mais de 2.000 anos, quase 3.000 anos, ou mais. Enfim, eu não estou aqui exatamente com a data exata, mas foi há muito tempo que esse fato aqui aconteceu. É certo que foi interrompido um projeto, o próprio Deus interviu. Mas a pergunta é, ainda hoje há projetos sendo edificado, trabalhado e executado de rebelião aberta contra Deus e a sua palavra? E algumas pessoas responderam, outras ainda têm a oportunidade de responder e de interagir conosco. A gente pediu para você justificar a sua resposta e citar algum projeto que você vê como um projeto de rebelião contra Deus e a sua palavra. A irmã Fabiana escreveu assim: existe muitas rebeliões ainda, né? Ela colocou aí 3 pontinhos para dizer, muitas rebeliões, tem muita rebelião contra Deus e contra a sua palavra. Um exemplo são as ideias legalistas dos que são contra o princípio. Deus fez homem e mulher. Aqueles que não aceitam esse princípio, além de serem contra, leva outras pessoas a terem esse comportamento, se rebelando contra o que Deus estabeleceu, contra o que é de Deus. Glória a Jesus. Foi bom esse comentário, nós vamos estar atentando para isso daqui a pouquinho, trazendo base bíblica para essa resposta da irmã. Glórias a Deus, foi importante a sua resposta, amém? Temos ainda aqui a irmã, deixa eu encontrar aqui a resposta da irmã Josiane. Sim, eu acredito, o pecado, a desobediência, liderança sem autoridades, enfim, tudo isso é rebelião contra a palavra de Deus, amém? Então o pecado, a desobediência é rebelião contra a vontade de Deus. Então já está dentro desse conteúdo da resposta da nossa irmã, o pecado. E aí pecado tem vários, então tem algumas situações ou algumas práticas que é um pecado e quando institucionalizado se torna uma rebelião, um projeto de rebelião contra Deus e contra a sua palavra, amém? A sua resposta é importante. Se a irmã quiser citar algum fato em si para mostrar que é algo que é uma rebelião aberta contra Deus, tem a liberdade de fazer isso. Prosseguindo, tem mais uma pessoa que respondeu. Vamos ver, irmã Maria. Acredito que sim, tanto que as pessoas hoje se rebelam contra o seu pastor, indo contra doutrinas que há na igreja e atrapalha todo um processo. E essas pessoas não crescem espiritualmente. É verdade. Muitos acabam não aceitando o ensinamento, as doutrinas bíblicas, né, que os pastores, os ensinadores estão ensinando na casa de Deus, na igreja, e isso impede o crescimento espiritual da pessoa. É um tipo de rebelião contra a vontade de Deus, contra a palavra do Senhor, principalmente quando um pastor está ensinando a sã doutrina, a palavra de Deus, e pessoas estão combatendo, rejeitando a palavra de Deus. Amém, muito obrigado. Se alguém mais quiser desejar e puder responder, é importante a sua resposta na tarde de hoje. Amém? Queridos, vamos juntos agora para uma reflexão. Vindo ao texto aqui da palavra do Senhor, eu quero observar com você, por ser o livro da origem, nós temos aqui a origem agora das línguas, né? Gênesis é o livro da origem. Voltar a ler Gênesis é você voltar à origem de todas as coisas, a origem
né, da criação, enfim, Gênesis é o livro da origem. E agora nós temos a origem das línguas. Por que existem várias nações? Por que existem várias línguas, vários dialetos? Onde que tudo isso começou? Porque quando tudo iniciou, quando Deus criou o homem, as pessoas falavam a mesma língua, todos falavam a mesma língua, o mesmo dialeto, tinham todos a mesma fala. Onde foi que originou-se então a diversidade de línguas, né? O inglês, o espanhol, castelhano, né? A língua japonesa, o português, enfim, o mandarim, enfim, diversos tipos de línguas que existem hoje no mundo. Quando que tudo isso começou? Quando que tudo começou? Há uma resposta. A Bíblia responde para você. Você vai identificar isso no livro de Gênesis, capítulo de número 11, a partir do versículo 1, quando todos estavam no mesmo lugar e falavam a mesma língua. Por eles estarem falando a mesma língua, o mesmo dialeto, né, aqui vai acontecer um fato que leva a haver uma divisão de línguas e inclusive nações, porque todos estavam juntos e falavam a mesma língua. Então o versículo 1 de Gênesis capítulo 11 diz: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Aí o texto vai mostrar por que houve a divisão das línguas, a diversidade das línguas, sendo que todos falavam a mesma língua e tinha uma só maneira de falar. A Bíblia diz que após os filhos de Noé, após Noé sair da arca com seus filhos, eles começam então a se multiplicar, a fecundar, a serem fecundos e a multiplicar. Por quê? Vamos voltar ao texto da palavra de Deus, aonde eu quero primeiro ler com você Gênesis 1:26. A Bíblia diz assim: também disse Deus, façamos homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então Deus os abençoou, quer dizer, Deus os autorizou a prosperar, porque a palavra eu te abençoo, Deus os abençoou, Deus os autorizou a prosperar. Aonde que eles poderiam prosperar de acordo com a ordem divina? E aqui temos 5 ordens de Deus dentro dessa bênção que Deus dá para a vida do homem. Não vamos estudar isso hoje, mas aqui tem essas 5 ordens. Porém, o Senhor vai dizer: o seu domínio será no mar, nos céus, né, nessa dimensão dos céus, e sobre a terra. 3 ambientes que o homem iria prosperar, iria exercer o seu domínio que Deus estabeleceu ou que Deus deu para ele. Mas é certo que Deus diz assim: sede fecundos, quer dizer, vocês vão gerar, vocês vão poder gerar, e multiplicai-vos e enchei-vos e enchei a terra. Capítulo 9 de Gênesis, temos aqui novamente o Senhor falando algo no próprio versículo 1. Deus está dizendo agora, não para Adão e Eva, mas para Noé, não para Adão, o primeiro homem e a primeira mulher. Agora Deus está falando para Noé e para os seus filhos. E a ordem de Deus para Noé e seus filhos e abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes. Então, o Senhor
autorizou os filhos de Noé a prosperar, ele os abençoou e lhe deu a seguinte palavra: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. 3 das 5 ordens que Deus deu para o primeiro homem, ou para Adão, lá no capítulo 1, agora Deus dá pelo menos 3 ordens aqui para o homem, que está no versículo 1. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, povoai a terra. Amém? Povoai a terra. Então essa é a ordem de Deus aqui para Noé e para os seus filhos. Então os filhos de Noé, eles começam a se multiplicar. Eles estão com suas esposas e começam a ter filhos e formar então as nações. Nós vemos isso no capítulo 10. Agora no capítulo 11, nós vamos ver que estes falam a mesma língua, e quando eles estão falando a mesma língua, a palavra de Deus revela que os descendentes aqui de Cã, a saber de Cã especificamente, eles vão em direção a um território, eles vão em direção à terra de Siná. Quando eles chegam ali, tomam eles uma decisão. A decisão que eles tomaram foi: vamos aqui nessa planície, que é uma terra bonita, uma terra boa, façamos tijolos, vamos queimar bem e usar o betume de argamassa e vamos edificar para nós uma cidade. Observe algumas coisas que está no versículo 4. A Bíblia diz: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Então o que eles estavam edificando, em primeiro lugar, era para eles mesmo. Segundo lugar, o objetivo dele era fazer uma cidade, uma torre suntuosa, a ponto de chegar aos céus, querendo fazer uma torre alta. Qual é o objetivo dessa torre? No próprio versículo 4 está escrito: e tornemos célebre o nosso nome. Então o primeiro objetivo deles era edificar para eles. Então o objetivo era eles. Eles não tinham outro alvo senão eles. Isso aqui se chama antropocentrismo. É quando o homem é colocado no centro e o Criador é colocado de fora. Eles não incluem nesse projeto deles Deus. Eles não incluem nesse projeto deles o Senhor. Eles não estão dizendo: vamos edificar uma torre para a glória de Deus, mas o centro é eles. Isso se chama antropocentrismo. O homem no centro das coisas. Então eles dizem: edifiquemos para nós uma cidade cujo cume ou topo venha tocar nos céus. Quer dizer, queremos fazer uma obra suntuosa a ponto de tocar os céus. Glórias a Deus. Em terceiro lugar, para tornar célebre o nome deles. Eles queriam que o nome deles fosse celebrado. Quer dizer, a pessoa, o homem receber honra, o homem receber aplausos, o homem ser aqui o centro das atenções dentro disso que eles estão falando, que eles estão construindo. E o texto continua dizendo: agora veja isso aqui, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O capítulo 9 e também lá em Gênesis capítulo 1, Deus está dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Eles aqui no capítulo 11, eles estão fazendo algo. Eles estão com o objetivo de colocar o homem, eles no centro. Tira Deus do centro da atenção, tira o Criador do centro da atenção, e agora quem vai ficar no centro é nós, quer dizer, é o homem no centro. Isso é antropocentrismo. E o objetivo final é: não sejamos espalhados sobre a terra.
Deus está dizendo, espalhe, é para espalhar e encher toda a terra. Ele está dizendo, vamos fazer uma torre e ficar aqui todo mundo junto, não vamos sermos espalhados sobre a terra. Isso aqui é uma rebelião contra a ordem de Deus, contra o que Deus estabelece. Porque quando Deus cria o homem, quando Deus ele forma um homem, irmã Maria, com um propósito. Ele forma um homem e dá a eles algumas ordens. Deus está dizendo, vocês têm liberdade, vocês têm a minha bênção, mas para cumprir esses propósitos, fecundação, multiplicação e encher a terra. Ao eles fazerem tudo isso, obedecendo às ordens divinas, o propósito divino pela qual Deus cria o homem, aí está tudo certo. Isso iria glorificar a Deus. O Senhor continuaria no centro, porque o homem estaria obedecendo o que Deus estabeleceu. Quando eles dizem para que não sejamos espalhados por toda a terra, isso aqui se chama rebelião contra o que Deus estabeleceu. E o que é que acontece nos dias em que nós estamos vivendo? Também, estamos vivendo na época onde o homem, a visão é o homem estar no centro. Isso se chama antropocentrismo. Tira Deus do centro das atenções e fica o homem. E aí entra o fator que nós devemos tomar cuidado, até mesmo com muitas coisas que têm surgido, que já está no mundo, em todo o sistema terreno humano, e muitas vezes começa através até de músicas, entrar para dentro até mesmo do meio cristão, tentando de maneira camuflada tirar Deus do centro das atenções. Uma certa irmã disse assim, isso aqui para a glória de Deus, mas ela disse assim, olha, eu percebi que nessa igreja aqui, onde vocês estão congregando, vocês são uma igreja cristocêntrica, sempre está trabalhando para dizer que Cristo é o centro, para viver com Cristo no centro, e esse é o objetivo, da igreja de Cristo, porque Cristo é o nosso Senhor, e Cristo é o nosso Salvador. Então o centro das atenções, o alvo, o foco da nossa atenção não é não é o homem. Porque não é uma visão antropocêntrica, quer dizer o homem no centro, mas é Cristo no centro. Jesus Cristo, ele é o elo da terra para o céu entre o homem e Deus. Aqui eles queriam fazer uma torre por conta própria. Representa o que, pastor? Nos dias de hoje, aquelas pessoas que querem chegar no céu e alcançar por conta própria. Tem um texto lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10 a seguir, está escrito que, por exemplo, a salvação é pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Quer dizer, a salvação, o meio para o homem é alcançar a vida eterna, e ao Pai, e aos céus, ao Pai, não é por meio das próprias obras, mas é através de uma pessoa que se chama Cristo, a qual ele mesmo declarou dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é o homem com as suas obras, com as suas torres, com os seus projetos, que vai alcançar êxito por conta própria para chegar até o Criador, para chegar até Deus, mas existe uma pessoa chamada Cristo, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glórias a Deus. E não é um caminho, mas é o caminho. Há uma declaração dizendo, olha, todos os caminhos levam a Deus. Errado. Existe um caminho
que leva o homem a Deus, que dá ao homem salvação e vida eterna, e essa pessoa e esse caminho se chama Cristo e os seus princípios para a minha vida e para a sua vida. Então nós temos aqui no versículo 4 uma atitude humana a qual eles se rebelam contra Deus. Quando vem essa rebelião contra o que Deus estabelece, a Bíblia diz que Deus, ele olha dos céus para a terra. O texto vai mostrar que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então Deus, o homem estava com esse intento em seu coração, com esse pensamento no seu coração, e Deus estava olhando. O Senhor estava observando. É como nos dias de hoje, tudo que os homens estão fazendo, tudo que muitas pessoas estão fazendo, cada projeto, cada ação, cada atitude, e muita gente achando, imagina, isso aí vai ficar impune, nada vai acontecer, né? Muitas pessoas pensam dessa maneira, como parece que Deus não está vendo. Alguns chegam ao ponto de dizer que Deus não existe, porque está escrito no livro de Salmos que o nécio diz em seu coração: não existe Deus, Deus não existe. E o homem, o ímpio, ele vive verdadeiramente como se Deus não existisse. Mas há um Deus no céu, que fez e criou todas as coisas e está olhando para a terra e está olhando para os filhos dos homens, está olhando e observando tudo que eles estão fazendo. Aqui, uma dessas provas é a Torre de Babel. A Bíblia Sagrada revela nesse texto que Deus está olhando e o Senhor fala, Pai, vejo um diálogo na eternidade, aqui como está no capítulo 11, versículo de número 7, o Senhor disse: vinde. O versículo 6, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Aí o Senhor declara: vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Então, o Senhor, ele convida, eu creio que aqui está, na minha fé, no meu entendimento, né, a pessoa do Pai, o Filho, o Espírito Santo, quem sabe anjos de Deus, né, obedecendo ao Senhor, descendo naquele lugar. E a Bíblia diz que ali é decretado, ou é realizado, é aplicado um juízo de Deus. Porque eles estavam edificando uma torre e a obra estava indo de vento em popa. Aquele projeto estava sendo executado e desenvolvido. E aqui eu aprendo uma coisa, que o próprio Deus declara: o povo da terra é um. Eis que o povo é um. E aqui nós vamos aprender o poder também, sabe de quê? O poder da unidade. E uma observação: existe unidade para o bem e existe unidade para o mal. Essa unidade aqui era para o mal, porque era uma unidade para desobedecer a palavra de Deus. Era uma unidade para tirar Cristo, ou tirar Deus do centro das atenções e colocar o homem. Então, preste bem atenção, existe vários tipos de unidade. Existe unidade do bem e existe unidade do mal. Existe unidade pecaminosa e existe unidade para aquilo que é reto aos olhos do Senhor, para a obediência. Existe unidade para a obediência e existe unidade para a desobediência. Essa unidade que estava havendo aqui era para a desobediência. Era uma unidade para uma rebelião contra a palavra de Deus e contra o que o Senhor estabeleceu.
Então nós vamos observar algo muito claro aqui. Existem os que se unem para obedecer a Deus e a sua palavra, mas existem os que se unem para desobedecer. A pergunta para você agora é: de que lado você está? Daqueles que se unem em uma concordância para desobedecer a Deus e a sua palavra, ou aqueles que se unem em uma concordância para obedecer a Deus e a sua palavra? De que grupo você faz parte? Existem dois grupos: os que decidem obedecer a Deus e a sua palavra, e existe aqueles que decidem desobedecer a Deus e a sua palavra. Qual grupo você pertence? No capítulo 11 aqui, nós vemos uma unidade para a desobediência. E Deus observa que o pensamento deles nessas unidades era sempre para o mal. Porém, Deus, ele tinha um plano para a terra. Deus, ele tinha um projeto, um propósito para todo o planeta Terra. E aqui eu vou enfatizar para você: tem planos de Deus e propósitos divinos que eles são soberanos. Querendo o homem ou não, vai se cumprir. Queira aqueles que não gostam das coisas de Deus ou não, vai acontecer. Um dos planos de Deus era toda a terra ser povoada. Porque Deus criou a terra para que toda ela fosse povoada pela humanidade. Então Deus, ele haveria de cumprir esse propósito e uma observação, através dos homens, que quisesse eles ou não. E aqui eu aprendo que quando Deus, ele quer cumprir um propósito, irmão, vai se cumprir. Os planos soberanos de Deus, irmã Fabiana, vai se cumprir. Os planos soberanos de Deus, irmã Maria, vai se concretizar. Irmã Josiane, o que Deus, ele estabeleceu que vai acontecer, vai acontecer. Ah, pastor, mas tem muitos projetos contra os planos de Deus, mas o que Deus estabeleceu vai cumprir. Ah, mas tem muitos anticristo que se opõem ao que Cristo tem propagado, mas o que o Senhor falou que vai acontecer, vai acontecer. Pastor, mas tem muito demônio, muito diabo dos infernos que luta contra a obra de Deus, contra o que Deus falou, e será? Não tem será. O que o Senhor falou vai se concretizar. Uma das provas dessa verdade bíblica está aqui. Está aqui. Capítulo 11. Eles estão com um projeto indo de vento em popa. Está concretizando. Vamos fazer uma torre, vamos tocar o céu, e vai. Aí o Senhor desce, e o Senhor muda na linguagem das pessoas ali, uma codificação, em uma quantidade de pessoas. E a linguagem de várias dessas pessoas mudam. Imagina alguém lá em cima da torre dizendo: traz betume. E o que essa pessoa que está lá embaixo entende, ele não, na verdade não entende aquela linguagem e começa de repente a fazer o contrário ao que a pessoa que está lá em cima está pedindo. E a Bíblia diz que de repente esse projeto antropocêntrico, esse projeto do homem e não de Deus, é interrompido. Há um trabalho de construção civil, podemos definir assim, é interrompido. E agora eles vão ter que ir para outro tipo de trabalho, porque eles vão ter que começar agora a aprender
ou vai começar a falar outro dialeto, ele está tentando se entender, mas não se entendem. Aí de repente, pessoas que elas conseguem entender a linguagem uma da outra, a Bíblia diz que elas se juntam e cada grupo de pessoas, cada uma vai para uma região. Eles começam a povoar a terra, não de acordo com o que eles planejaram, mas de acordo com o que Deus planejou. A Bíblia revela que agora cada grupo de pessoas que conseguiu entender o dialeto de cada um vai para uma região. E dessa maneira toda a terra foi povoada. Cada um com o seu dialeto. Cada um com uma linguagem. Pastor, quem fez isso? Deus. O Senhor, Criador dos céus e da terra, que criou o homem, que formou o espírito do homem, porque a linguagem, a fala, é uma linguagem do espírito. Então Deus, ele altera algo lá no interior, no espírito do homem, e ele começa a falar uma outra linguagem. Alguém começa a falar o inglês, outro começa a falar o português, outro começa a falar a linguagem japonesa, né? Tô contextualizando. Outro começa a falar o espanhol. E a linguagem muda. E todos agora têm que ir cada um para uma região. Sabe por quê? Porque os planos soberanos de Deus, eles se concretizam. A Terra se encheu. O planeta Terra está como está hoje por causa desse acontecimento aqui. Porque os projetos de Deus e os planos do Senhor se concretizam, queira o homem ou não. Pastor, com isso, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Temer ao Senhor. Adorar a esse Deus. Ter Ele como o centro da tua vida. Como o centro da sua vida e do seu coração. E não ficar longe de Deus. Não, pertencer àqueles que crê em Deus e pela fé o busca. E não trilhar o caminho daqueles que estão com projetos de rebelião contra Deus e a sua palavra. Pastor, quem são esses? Tem pessoas assim? Tem, foi citado aqui. Por exemplo, o livro de Gênesis é o livro da origem, não é? Então, por exemplo, se Deus determinou aqui, começando por esse texto, é para encher a terra, é para povoar a face da terra, por que que alguém vai dizer, não vamos povoar? Isso é rebelião. Então a rebelião começa no livro também da origem, mas as consequências e o juízo vem também para os rebeldes desde o livro da origem. Só mais uma observação. Tem algumas coisas que Deus estabeleceu, como a irmã citou aqui, o casamento monogâmico, né? O casamento entre o homem e a mulher. Gênesis 2, 24 e 25. No plano de Deus é esse casamento e ponto final. O casamento entre o homem e a mulher. E deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se apegará ou se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Isso é o que Deus estabeleceu e ponto final. Pastor, mas e quem pensa diferente, quer fazer diferente? Isso aí se chama rebelião contra a palavra de Deus, contra o que o Senhor estabeleceu. Pastor, mas não, isso é o que Deus estabeleceu, é o princípio que o Criador estabeleceu. E a única maneira de haver procriação e fecundação e multiplicação é de acordo com o princípio que Deus estabeleceu. Tudo que é contrário ao que o Senhor estabeleceu na sua palavra
aqui nas Escrituras, isso se chama rebelião contra a palavra de Deus. Pastor, e as leis que são nessa direção? A minha Bíblia diz que essas leis são uma rebelião contra os princípios que Deus estabeleceu. E quem quer, apesar disso, seguir esse caminho, siga. Faça de acordo com o que está pensando. Mas um dia não é eu, não é os pastores, não é os pregadores. Um dia o Senhor vai julgar. Quem vai julgar é o Criador da humanidade. Cada ser humano que trilha o seu caminho, não só nessas áreas, enfim, um dia o homem vai encontrar diante do Criador, que é amor, mas é justiça. Então esses princípios estão no livro da origem e foi estabelecido por Deus e pela sua palavra. Passou, mas e quem está nas práticas, que está contra a palavra de Deus? Eu quero dizer para todas as pessoas, a Bíblia diz, não só nesses tipos de pecado, mas a Bíblia diz que desde o primeiro pecado, a desobediência de Adão, do primeiro homem, o pecado passou a todos os homens. Independente de qual pecado seja, é necessário se arrepender, confessar os seus pecados e se voltar para Deus, se arrependendo e deixando os seus pecados através da pessoa do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Porque tudo aquilo que é contrário ao que Deus estabeleceu é uma rebelião, é desobediência. E qual é a necessidade do ser humano? Para ficar ao lado de Deus, se unir àqueles que estão de acordo com o que Deus pensa, os princípios do Senhor. O que é necessário? Se arrepender, ir, inclinar o seu coração para a palavra de Deus e para o que o Senhor quer, para o que o Senhor estabeleceu, para o que o Criador estabeleceu, e não para aqueles princípios que é contra a vontade do Criador, porque isso se chama rebelião. Mas se a gente se voltar para o Senhor, pode ter certeza que independente de qual seja o pecado, não há nada que a graça de Deus, o sangue de Jesus, não possa purificar, não possa libertar, não possa mudar o quadro e a história de um ser humano que realmente se volta para o Senhor, crê nele e o busca com todo o seu coração. Então nós temos aqui a revelação da origem, da linguagem, a origem também da rebelião contra Deus. Mais uma demonstração da origem, mas que nada fique impune e que vem sim o juízo sobre aqueles que trilham esse caminho. Então, resumindo aqui ao que nós estamos ministrando, eu quero deixar o versículo 4 para a sua observação nessa tarde. Tem algo aqui que é revelado de maneira bem clara, o antropocentrismo, quer dizer, o homem querendo ficar no centro. O centro da nossa vida, a pessoa mais importante da nossa vida tem que ser sempre o Criador, o nosso Deus. Não é você mesmo, não é o seu ego, mas é Deus. Amém? E eu quero encerrar mostrando para você, e é uma palavra para mim e para você, que vale a pena obedecer ao Senhor. Obedecer a Deus e a sua palavra. Salmos 84, Salmos 81, versículo de número, estarei lendo para você, aleluia, um texto maravilhoso. Salmos 81, versículo de número 12 a seguir. Versículo 11. Olha que Deus fala para Israel, mas esse princípio é permanente. Fala assim: mas o meu povo não me quis escutar a voz.
Israel não me atendeu, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Então, Deus, ele fala, ele nos orienta por meio da sua palavra. E tem um bem em obedecer ao nosso Pai, ao nosso Criador. Mas quando o homem não quer escutar a voz de Deus, o Senhor deixa ele seguir o seu caminho. É isso que o texto está dizendo. Versículo 13. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com mel que escorre da rocha. Amém. Até aqui. Essa palavra fala sobre o que, irmão? Sobre o valor da obediência. O valor de atender o Senhor, atender à vontade de Deus. Por quê? Em atender à vontade de Deus está o quê? A bênção. Lembra que o próprio primeiro homem, quando ele foi formado, ele já entrou no plano de Deus colhendo bênçãos. Quando Deus formou o homem, já tinha um jardim, um paraíso preparado para ele. Liberdade, grandes bênçãos, mas Deus deixou apenas um princípio, um limite ali para ele. Olha, obedeça. Obedeça esse meu mandamento aqui. Então, em obedecer, em ouvir a voz de Deus e obedecer a bênção. Por quê, irmão? De tanta maldição no mundo. A razão é desobediência. O pecado é a origem de todas essas maldições. Mas o arrependimento, a reconciliação com Deus é o resultado. Trará um resultado que se chama a plenitude da bênção de Deus sobre a vida humana. Começando no seu espírito e na sua alma, que é a salvação e a vida eterna. E outras bênçãos oriundas da salvação através da pessoa em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus nessa tarde para o teu coração. Espero e creio que tenha ficado claro. Alguém, se tiver mais alguma dúvida dentro desse contexto, pode perguntar. Nós estaremos aí auxiliando e respondendo. Mas que o Espírito Santo continue iluminando você, a sua mente, o seu coração, aleluia, dentro dos princípios da palavra de Deus. Destacando para o ministério que, com a permissão do Senhor, hoje, após as 21 horas, estaremos aí com mais uma ministração dentro desse capítulo, da nossa jornada bíblica do capítulo 11. Só que hoje, à noite, será um assunto diferente, mais especificamente para a igreja, e é rico a revelação de Deus. Então, quem deseja participar poderá acessar o canal da igreja, o canal do YouTube, a de Pedra Fundamental, lá no canal do YouTube. Eu creio que vai ser uma bênção para a glória de Deus, por volta das 21 horas, e você é o nosso convidado para participar dessa live especial lá no canal do YouTube. Amém? Deus abençoe sua vida. Permita-me orar pela sua vida em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, eu te agradeço pela tua presença, pela tua palavra e por essa ministração que o Senhor tem nos dado na tarde de hoje. Eu oro para que tenha efeito em cada coração, que a tua palavra entre nos corações, faça morada, traga luz para aqueles que estão em trevas, venha transformar aquele que precisa e carece de uma transformação. Venha o teu poder, o teu Espírito Santo sobre cada um, Pai, iluminando, transformando e trazendo pessoas que estão no império das trevas, que cada um seja transportado para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor. Eu oro pela tua bênção sobre aqueles que têm ouvido a tua palavra nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. E amém, e graças a Deus. Muito obrigado, Jesus. Amém.
Deus. Maravilha, povo de Deus, essa é a palavra de Deus na tarde de hoje. Que Deus abençoe mais e mais a sua vida. Já estamos encerrando programação Compartilhando Vida, trabalhando pela sua verdadeira felicidade, felicidade verdadeira somente em Jesus. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.